A questão da racionalidade é fundamental no pensamento do Max Weber, um grande pensador alemão do século XIX para o século XX. Weber, ele trabalhou a questão da subjetividade. Ele se preocupou principalmente com a ação do sujeito, a ação pensada, o que ele chama de ação social. Ele faz uma análise do sistema capitalista, considerando que o capitalismo, o seu fundamento é a racionalidade. Vamos então a alguns pontos bastante interessantes que o Weber destaca. O Weber, ele diz que a racionalidade é fundamental, é ela que inclusive organiza o sistema capitalista, a sociedade capitalista. O capitalismo, ele se vincula à racionalização da vida prática. Então, o capitalismo, na palavra do Weber, depende exatamente dessa racionalização da vida prática. Significa que toda ação no capitalismo, ela é pensada, é uma ação pensada, orientada a partir do outro. O capitalismo, ele vincula-se à vida prática e também ele chamou a atenção. O Weber chamou a atenção para a presença muito significativa de protestantes de várias seitas entre os empresários e os trabalhadores qualificados nos países capitalistas mais industrializados. A preocupação do Weber era a seguinte: por que será que os países capitalistas apresentam um grande número de protestantes? Existe alguma relação entre protestante e capitalismo? E Weber vai perceber exatamente que a ação racional do cristão protestante, essa que dá margem para a sustentação do capitalismo. Ele destaca também que a existência de algum tipo de afinidade particular entre certos valores presentes na época do surgimento do capitalismo moderno e aquele disseminados pelo calvinismo é o que faz exatamente a sociedade capitalista se organizar, se estabelecer. Ou seja, alguma coisa referente ao passado e referente ao presente. Essa coisa está mais associada à ação racional, à ação pensada. O calvinismo, o que é o calvinismo? É um movimento religioso protestante e também um sistema teológico bíblico com raízes na reforma protestante, iniciada por João Calvino em Genebra, na Suíça, no século XVI. O calvinismo vai dar sustentação a uma sociedade que se industrializa, que tem como regime central o capitalismo. Aí o João Calvino, o calvinista, ele é no extremo um profundo conhecedor da Bíblia, que pondera todas as suas ações com a moral cristã. Daí a ideia da racionalidade de uma ação pensada a partir do outro, exatamente para influenciar o outro. Por meio da análise de obras de puritanos e de autores que representavam a ética calvinista, Weber procurou encontrar uma possível relação entre valores e condições para o estabelecimento do capitalismo. E na obra O Espírito, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nós vamos perceber exatamente isso. Para os puritanos, a perda de tempo é o primeiro e o principal de todos os pecados. Começa por aí a questão da racionalidade de uma ação pensada. A perda de tempo através da vida social, conversas ociosas, do luxo e mesmo do sono, além do necessário para a saúde, 6 no máximo ou 8 horas por dia, é absolutamente dispensável do ponto de vista moral para os puritanos. Ou seja, até dormir 8 horas, por exemplo, seria dormir demais. Então, até isso é pensado, é calculado pelo puritano. Para fundar as possíveis conexões, o paralelo entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações na economia, Weber cita máximas publicadas pelo norte-americano Benjamin Franklin em meados do século XVIII, as quais servem de expressão do que ele está chamando de espírito do capitalismo. Ele reúne várias frases que vão mostrar como o capitalismo se mantém a partir exatamente de um pensamento, de uma racionalidade que possa corroborar para o desenvolvimento do capitalismo. Lembra-te de que tempo é dinheiro. Então, observe uma ação pensada. Tempo é dinheiro. Então, se você perde tempo,
você perde dinheiro. Isso tem um significado profundo na vida do puritano calvinista. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia por seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 6 pences durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade ou jogou fora 5 shillings a mais. Então observe como a ação do puritano calvinista é pensada e como o capitalismo ele vai ter no protestantismo o seu sustentáculo. Aquele que é conhecido por pagar pontual e exatamente na data prometida pode em qualquer momento levantar tanto dinheiro quanto seus amigos possam dispor. Então essa máxima demonstra o espírito do capitalismo, ou seja, a pessoa que se mantém centrada, racional, bem racional, para atingir os seus objetivos e que cria um chamado espírito do capitalismo. O trabalho torna-se, portanto, um valor em si mesmo e o operário ou o capitalista puritanos passam a viver em função de sua atividade ou negócio e só assim tem a sensação da tarefa cumprida. Então, ele precisa exatamente ter essa máxima para colocar em prática as suas ações. O puritanismo condenava o ócio, o luxo, a perda de tempo e a preguiça. Então, tudo isso vai corroborar para o desenvolvimento do espírito capitalista. Ou seja, se você não perde tempo, se você não tem preguiça, se você não fica no ócio e no luxo, você tem tudo para ter sucesso na vida. Para estarem seguros quanto à sua salvação, ricos e pobres deveriam trabalhar sem descanso, o dia todo em favor do que lhes foi destinado, pela vontade de Deus, e glorificá-lo por meio de suas atividades produtivas. Então é tão racional, tão pensada essa ação do puritano calvinista, que exatamente quanto mais ele se dedica a não perder tempo, a calcular, a ser racional, a ser equilibrado, mais ele vai ter sucesso. Ele vai, inclusive, ser beneficiado por Deus, ser agraciado por Deus. Assim, os puritanos eles prescrevem contra as dúvidas religiosas e a inescrupulosa tortura moral e contra todas as tentações da carne, ao lado de uma dieta vegetariana e banhos frios, trabalha energicamente em tua vocação. Então aqui ele chama atenção, inclusive, até mesmo o puritano, para não comer carne, para não se prejudicar, até isso para ajudar na sua vida. Isso é a construção do espírito capitalista. Então, ação pensada, ação calculada. Essa ética tinha como resultado operários disciplinados que se aferravam ao trabalho como a uma finalidade da vida desejada por Deus. Então, para os puritanos, seguir esse perfil aí, seguir esse raciocínio, essa racionalidade aí, dá margem para o sucesso, para o crescimento, para o seu desenvolvimento, e que o Weber vai perceber que isso é a construção de uma ética e um espírito capitalista que vai contribuir para o desenvolvimento do sistema. Weber não era um crítico do capitalismo, assim como Marx, não, ele se preocupou em analisar como se desenvolveu o capitalismo e como a racionalidade estava presente no capitalismo, e principalmente a partir dos puritanos calvinistas. Dava-lhes, além disso, a tranquilizadora garantia de que a desigual distribuição da riqueza deste mundo era obra especial da divina providência, que com essas diferenças e com a graça particular perseguia seus fins secretos desconhecidos do homem. Aí uma racionalidade, uma ação que vai ser pensada, considerando inclusive que se há desigualdade, até isso é pensado por Deus. Você, como cristão, por exemplo, puritano, protestante, é que deve se preocupar em agir em concordância com os ensinamentos divinos para ter o sucesso, para ser agraciado por Deus. Então, mais uma vez, a construção de uma ética e um espírito capitalista. Enquanto para a doutrina católica dominante naquela época condenava a ambição do lucro e a usura,
Para os calvinistas, no entanto, desejar ser pobre era algo que soava tão absurdo como desejar ser doente. A prosperidade era o prêmio de uma vida santa. Olha, se você imaginar bem como o protestantismo se desenvolveu na sociedade, como ele tem uma afinidade tão profunda com o capitalismo, você vai perceber exatamente que quanto mais você percebe o número de fiéis aumentando na igreja protestante, mais tem essa ética e esse espírito capitalista aí. Essa moralidade ela levou a que alguns milionários norte-americanos proferissem não legar sua fortuna aos próprios filhos como meio de temperá-los no esforço produtivo. Então, essa moralidade ela levou a que alguns milionários norte-americanos preferissem não legar sua fortuna aos próprios filhos como meio de temperar no esforço produtivo. Ou seja, mesmo que os ricos já sejam ricos, protestantes, a ideia era, o filho ele vai ter que aprender também a construir para dar valor. Mais uma atitude racional, mais um pensamento, uma razão aí profunda que vai contribuir na construção de uma ética, um comportamento e um espírito do capitalismo. Segundo Weber, a adoção dessa nova perspectiva trazida pelo protestantismo permite aos primeiros empresários reverter sua condição de baixo prestígio social e se transformarem nos heróis da nova sociedade que se instalava. Os heróis, inclusive, do capitalismo. Essa ética teve consequências marcantes sobre a vida econômica e, ao combinar a restrição do consumo com essa liberação da procura da riqueza, é óbvio o resultado que daí decorre. A acumulação capitalista através da compulsão ascética da poupança. Ou seja, o Weber está mostrando o seguinte, olha, exatamente o cristão protestante, seguindo os ensinamentos da Bíblia, seguindo esses princípios, ele vai contribuir para uma acumulação capitalista. Daí o desenvolvimento da sociedade capitalista é extremamente racional. A partir desse impulso, o capitalismo libertou-se do abrigo de um espírito religioso e a busca de riquezas passou a associar-se a paixões puramente mundanas, ou seja, trouxe o céu para a terra, esse princípio, essa racionalidade ascética protestante. O capitalismo moderno já não necessita mais do suporte de qualquer força religiosa e sente que a influência da religião sobre a vida econômica é tão prejudicial quanto a regulamentação pelo Estado. Sente, olha só, a influência da religião sobre a vida econômica é tão prejudicial quanto a regulamentação pelo Estado. Esse é um pensamento também muito profundo do cristão protestante que usa a razão para seguir os princípios cristãos, aquilo que ele acredita, e coloca em prática. Weber está mostrando o seguinte, olha, a maneira do ser humano pensar, do indivíduo pensar na sociedade, vai inclusive construir uma ética e um espírito aliado aos outros, um espírito que vai fazer com que uma sociedade se desenvolva a partir da lógica do dinheiro, associando com o pensamento religioso, com o pensamento cristão. Weber adverte ter analisado apenas uma das possíveis relações entre protestantismo ascético e a cultura contemporânea e que não pretendeu contrapor sua análise ao materialismo de Marx. Ele não estava preocupado em se contrapor ao pensamento materialista de Marx. Ele quis entender como a racionalidade, principalmente utilizada pelos protestantes, gerou uma conduta dos protestantes que favoreceu a acumulação capitalista. As tendências para a informatização no comércio, na indústria, no Estado, nos sistemas financeiros, etc., podem também ser analisadas adequadamente com os conceitos de burocratização e racionalização. A racionalização diz respeito a tudo aquilo que você pensa para colocar em prática. A burocratização, na verdade, é uma forma
digamos assim, mais aprimorada do uso dessa racionalização. Weber ele destaca bastante o seu pensamento, a sua abordagem, a partir da racionalidade relacionado com a dominação. Ele diz que uma forma de racionalidade que vai se dar por meio da burocracia vai ser também uma forma de dominação. Ele destaca a racionalidade, característica predominante no sistema capitalista. Essa racionalidade também ela apresenta a burocracia como um tipo de organização da vida. Sem a burocracia, não seria tão fácil o sistema se perpetuar. E a burocracia ela vai funcionar a partir do momento que a cada dia os indivíduos vão corresponder às orientações, às divisões, às classificações, a tudo que a burocracia sistematiza e favorece uma organização de uma sociedade. Ela só tem funcionalidade exatamente porque o indivíduo coloca em prática a sua ação a partir também daquilo que ele acredita. A burocracia como um tipo de organização da vida que se manifesta através de dispositivos legais, isso é a racionalidade. A burocracia ela é uma forma de dominação, como já mostrei. Essa dominação pode ser coercitiva, quando ela é usada à força, e diretiva, quando se baseia nas leis. Quais são as principais formas de dominação que o Weber destaca? Ele destaca 3 tipos de dominação que se dá, inclusive, com a burocracia. A dominação tradicional, que é aquela que vem ao longo do tempo, já enraizada, por exemplo, de um líder tradicional, família tradicional, que se mantém em uma sociedade, um político, por exemplo, um governante. A dominação carismática, aquela que o indivíduo exatamente exerce um carisma sobre os demais. E a legal, que é instituída pelas instituições. Pois bem, então Weber vai destacar a sociedade capitalista como a sociedade da racionalidade. E ele entende que o Ocidente foi o ambiente propício exatamente por causa de que os indivíduos passaram a pensar de tal forma que orientasse as suas ações para gerar um comportamento, para gerar um espírito, que no caso, relacionando com a economia, você vai ter um espírito do capitalismo. A religião, no caso, nesse caso aí, ela deve ser pensada não no sentido fanático do termo, mas como uma forma racional de pensar os ensinamentos da Bíblia, por exemplo, para colocar em prática no sentido de adquirir riquezas, acumulação de riquezas. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e também de ativar o sininho para receber as nossas novidades e ainda de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Até mais.